Oi, gente, boa noite. Começamos nossa primeira live. Bem-vindos, todo mundo. E aí, Oi, gente, gente. como é que vocês estão? Tudo certinho comigo, Alexia. E com você, como é que tá? Tudo certo, vamos lá. A gente vai começar a fazer mais ou menos uma apresentação agora, porque a gente sente essa necessidade de falar mais ou menos o que é o nosso projeto e o que é que a gente quer abordar, tá bom? É, Para mim, o Toshokan Cast é um podcast, né, uma mesa redonda que tá todo mundo aqui e a gente vai pegar alguns temas que a gente sente falta de falar, principalmente no nessa cultura otaku da gente, que a gente sabe que tem muita gente na comunidade, mas que realmente a gente sente falta de algumas conversas, né? E tu, Cami? Eu sinto muita falta, na verdade, da questão da gente conseguir reunir pessoas que tenham hoje os mesmos interesses que a gente na cultura otaku, que são pessoas que, assim, eu falo muito mais da geração da gente, porque são pessoas que cresceram com as mesmas referências que a gente tem de animes, de mangá e de tudo que é dessa cultura pop japonesa. E sinto uma necessidade de falar mais sobre assuntos que a gente não vê serem tão discutidos, porque, afinal, a cultura otaku ela é quase um. Eu acredito, assim, na minha humilde opinião, eu acho que ela é muito considerada um subnicho do nerd, do geek, sabe? E aí é Sim. isso que eu sinto falta. Eu quero falar sobre isso e fazer com que isso levante a voz e tenha e o pessoal comece a debater junto com a gente e entender que o otaku ele é uma cultura tão importante, às vezes tão grande quanto a nerd e a geek. Na realidade, são culturas que se intercalam, né? A um certo ponto, elas se intermeiam e elas viram meio que uma coisa só. Porque nerd, geek e otaku é simplesmente a mesma palavra, só que em línguas diferentes, né? Tem conotações diferentes aqui pra gente no Brasil, de que o otaku, ele é aquela pessoa que ela gosta, ela tem interesses, ela tem, sei lá, enfim, gosta de assuntos relacionados à cultura pop japonesa, que são pessoas normalmente que fazem cosplays, que colecionam mangás, que assistem animes. E o nerd é muito, assim, é porque o nerd eu acho que é o abrangente, né? O geral de tudo, então ele engloba tudo. Só que o otaku ele tem muito conteúdo para ser falado e às vezes ele é menos explorado que o gamer, por exemplo, que o nerd, que, sei lá, o cinéfilo, que também é um tipo de nerd, entende? Sim. E tu, Nuki? Não, primeiramente, boa noite, né? Acho que eu não falei boa noite, mal educado eu. Boa Então, noite. o que acontece? Pra mim, o Teixeira, ele é basicamente isso que Cami falou, mas ele é muito mais uma necessidade que eu tenho de expor esses pensamentos sobre a cultura otaku em geral, sobre anime, sobre mangá, e ouvir de outras pessoas que tenham esses interesses parecidos e gerar essa grande conversa, esse grande debate. Eu não espero que todo mundo concorde comigo. É sempre bom ouvir várias opiniões. E como uma pessoa que tem esses gostos, né? Um otaquinho como eu. E eu Aham. tenho poucas pessoas para conversar, basicamente as únicas pessoas com quem eu converso estão comigo nessa live. E a gente não tem um grande círculo de amizade com os mesmos interesses, ou vai para convenções, ou se encontra em loja de anime, loja de mangá, essas coisas. Eu acho que o Toshokan ele é essa oportunidade de fazer amizade mesmo, sabe? De conversar, de conhecer as outras pessoas, como como é a cultura otaku aonde essa pessoa vive, porque a cultura otaku ela vem de uma fonte, mas todo mundo vivencia de formas diferentes, como tudo na vida, né? Tudo depende Sim. das tuas vivências, tudo depende do teu contexto social, do teu contexto histórico. Então, eu acho interessante abrir esse grande canal de diálogo para a gente saber o que é que está acontecendo, o que é que a galera gosta, o que é que a galera não gosta. E conversar, e conhecer, e fazer amizade, todo mundo se abraçar virtualmente. Eu acho que é por aí, sabe? Até porque a gente tem experiências muito diferentes, como uma pessoa que vive numa cidade maior, uma pessoa que vive numa cidade menor. Mas assim,
são todos otakus, todo mundo gosta da mesma coisa, mas que são experiências bem diferenciadas uma da outra, né? Exatamente. Como a gente estava falando ontem, né? Que pessoas, por exemplo, que cresceram e são otakus em São Paulo, elas são otakus que tiveram uma vivência com o meio muito diferente do nosso. Que, na verdade, aqui na cidade da gente não tem essa variedade, nunca teve. Na verdade, já teve mais, hoje eu acredito que tenha menos, essa variedade de eventos, de lojas, de interação que a comunidade tem entre si, ela diminuiu muito, e naquela época já não era tão grande. A gente tinha o que a gente costuma dizer da época que era tudo mato, né? Quando tudo era mato aqui, não tinha muita variedade de coisas para a Sim, gente discutir, nem muito o que fazer, o que falar com todo mundo, né? sim. Vamos agora para as apresentações mais pessoais, né? Eu sou a Alexia, eu tenho 25 anos e anime eu acho que para mim, como para muitas outras pessoas, começou na TV mesmo, né? A gente via aquele desenho na TV e a gente percebia que era diferente dos desenhos tradicionais que a gente vê, mas a gente não entendia exatamente o que era, né? E aí, tipo, começou com Inuyasha, Samurai X, Digimon, Dragon Ball. Acho que com que todo mundo meio que começou a ver. Até que eu meio que entendi que isso vinha de um lugar diferente dos desenhos tradicionais que eu via. E eu comecei a entender o que era essa cultura otaku, né? Eu assisto vários tipos de anime, mas eu gosto mais de dramas, de comédia, mas assim, de um modo geral, tudo que me falarem, ah, isso é bom, aí eu tô tentando ver, eu tô tentando assistir. Kami. Sim, a minha experiência na verdade iniciou com os animes, não tanto com os mangás, que foi a questão na verdade foi com Samurai X, que na época eu, né, passava na TV aberta, na TV Globo, eu acho. Eu não me lembro se era TV Globo ou se era SBT. E eu sentia essa diferença das animações ocidentais e para Samurai X, porque tinha muito sangue, sabe? Tinha assuntos que na época me prendiam pela maturidade e pela questão filosófica que tinham. Quem já assistiu ou leu o mangá de Samurai X ou Rurouni Kenshin sabe que é um mangá extremamente filosófico e que traz muitas cenas de batalhas e de guerras e de muito sangue. E isso me chamava a atenção. E aí, a partir disso, eu fui descobrindo que existia esse nicho que vinha de uma da parte oriental do mundo, do Japão, e que se chamava animes e mangás. E a partir daí eu não parei mais de consumir esse tipo de conteúdo. Até o storytelling é muito diferente, porque aqui a gente está muito acostumado com desenhos sendo episódicos, né? É aquela historinha que conta dentro do próprio episódio e pronto, que não tem muita diferença no mundo geral. E eu acho que anime tem muito esse impacto, né? Que você tem que seguir os episódios, que você tem que, tipo, tem uma história que você tá acompanhando ali. Enquanto no desenho isso é muito mais fragmentado e na época era muito mais, porque hoje a gente tá vendo muita diferença em relação a isso, né? Nuke, como foi tua experiência? Tuas primeiras experiências? Então, eu sou o Nuke, não é meu nome. Nuke não é o meu nome. Eu tenho 26 anos e eu comecei a ver anime muito novinho. Eu acho que muita gente que não tinha TV a cabo e é da mesma geração que eu, né, costuma, costumava assistir a Rede Manchete. E nisso eu é, assistia Shurato, assistia Yu Yu Hakusho, assistia, assistia Tenshimuyo, e pra mim era tudo desenho, nunca teve muita diferença do que era cada coisa, pra mim era tudo a mesma coisa. A questão é que eu não sei, o storytelling, como a Alexia falou, e tudo isso era muito diferente dos outros desenhos que eu costumava ver. E eu já tinha meio que um entendimento de que aqueles desenhos eram para um público muito mais velho do que eu, apesar de eu achar massa as cores e a animação e o traço. Então, aquilo foi tipo, foi me fazendo querer assistir mais desenhos como aquele, mas eu só vim descobrir o que era anime de verdade muito tempo depois. Eu já Mas tinha. sentia que era diferente, assim, tu sentia que tinha uma diferença entre uma coisa e outra?
sentia, não sabia qual era a diferença naquela. Quando eu era muito novo, eu não tinha essa noção do que é traço e animação. Era só, tipo, só um sentimento de Sim, que era diferente, sabe? Tipo, se você assistisse A Vaca e o Frango, o Laboratório de Dexter, e você sim. assistisse o Hakusho, você ia notavelmente sentir que existia uma diferença, podia não saber qual. Mas eu não sabia que era anime, pra mim era tudo desenho. Até que, acho que com uns 16 anos, um pouco velho, eu descobri o que era anime de verdade. E aí foi virando um, um grande vício, digamos assim, e é o que é hoje. Não tenho exatamente um estilo de anime favorito. Eu assisto um pouquinho de tudo, apesar de que os animes para um público mais adulto, né, seinen, jousei, me atraem mais. Mas eu sou muito fã de shoujo, aquele shoujo bem melosinho, gosto bastante. Gosto muito de BL. Dependendo do shonen também sou chegado. E sou, tipo, viciado em garotas mágicas. Mahou shoujo é tipo, meu Deus. De Mahou shoujo super profundo, como Madoka, até os mais bestinhas, tipo Tokyo Mew Mew, eu tô gostando, tô assistindo, tô amando. Perfeito. Eu já sou a doida do mecha, né? Assim, pra mim, tendo um robô gigante, eu tô amando. Teve um robô gigante pendurado em qualquer lugar do anime ou do mangá, eu amo. Gente, uma pessoa perguntou o que é BL. BL, para quem não sabe, é yaoi ou boys love, né? Que é só uma história contada sobre um relacionamento homossexual masculino. Isso. Vamos lá. Para mim, o Toshokan é esse espaço mesmo de a gente chegar e conversar, debater esses temas e de a gente poder interagir, porque a gente sente que existem plataformas para isso, a gente sente que existem redes sociais, que existem podcasts, mas a gente não sente uma interatividade tão grande quanto a gente gostaria. Então, para mim, esse é o espaço de todo mundo poder estar aqui falando, de poder interagir e poder expor essas ideias nesses temas que são considerados mais raros no nosso convívio, né? E tu, Nuki? É ter, é ter o debate, né? Sobre os temas. Exatamente, é esse debate Sim. que a gente quer trazer. E eu acho que assim, existe algumas plataformas, canal no YouTube e tal, sobre cultura otaku, mas muitas vezes eles vão pro nicho do nicho, digamos assim, sabe? Ou então com um viés muito mais informativo, o que é tudo muito massa. Mas o que eu quero, o que eu proponho, né, que a gente propõe trazer no Toshokan é justamente isso, é debater, é conversar, é saber a opinião de todo mundo, o que é que a galera gosta, o que é que a galera pensa de determinados tópicos e trazer tópicos que nós julgamos importantes e a gente espera que isso gere algum tipo de engajamento e que a galera queira conversar com a gente também, né? Até É, porque eu acho que é porque uma necessidade, né, que a gente tem o público, no geral, assim, otaku tem, assim, talvez até não sinta tanto, mas eu sinto muito essa necessidade de conversar sobre, sabe? E eu acabei tendo isso com a Alexia e com o Nuke, e aí a gente se juntou e tava fazendo essa conversa aqui. Até porque a gente também, nenhum de nós, a gente trabalha no ramo, nenhum de nós somos profissionais de nada de edição de anime, de animação. Então, tudo que a gente está trazendo aqui são as nossas impressões de pessoas que têm três opiniões diferentes sobre esses assuntos que podem vir a ser ou não polêmicos. Então, assim. Também é importante ressaltar que, mesmo que a gente fale de alguma coisa técnica, a gente pode ter pesquisado sobre isso, isso não está no nosso dia a dia. Sim, exatamente. A gente não tá aqui tentando ser nenhum dono da verdade ou querendo bancar o especialista de alguma coisa, totalmente oposto. Ninguém aqui é especialista de nada em relação a isso. Mas assim, a gente acompanha todo esse universo há muito tempo, a gente tem muitas opiniões e a gente gostaria de dividir essas opiniões. Então é sempre bom ter isso em mente e é sempre bom todo mundo respeitar o coleguinha, sempre bastante importante. Então, é isso. É isso, acho que de introdução a gente terminou. Vamos passar para a pauta Sim, do vamos. tema de hoje. Hoje a gente tem um tema muito legal, assim, muito assertivo, porque eu acho que é exatamente isso, assim,
que despertou essa vontade de falar da gente e que às vezes a gente não achava esse espaço. Porque o tema de hoje, ele é a infantilização da cultura otaku, principalmente aqui no Ocidente, que é cheio de você hoje o otaku ele não tem um conforto, não é confortável você chegar. Eu me lembro, na verdade, quando eu era assim mais nova, sei lá, acho que eu era quinta série, sexta série, e tinha uma amiguinha no colégio que eu gostava muito dela, assim, a gente era tipo muito amiga. E a gente passou, sei lá, um ano sendo amiga, até que um belo dia eu comentei assim, bem tipo, ah, não, pô, porque eu tava passando na televisão, vê que mentira, passando na televisão e vi um desenho muito interessante que tinha um personagem com cabelo branco comprido e orelha de cachorro. Tipo, eu tava vendendo Yasha, claramente. Tava viciadíssima na época. A espala da Mas eu, menina. a espala da menina, pra sacar. É porque eu queria puxar um assunto que tinha a ver. E aí, menina, ela virou pra mim, assim, tipo, ela deu um pulo e fez assim: Tu também assiste no Yasha? Eu fiz, assisto. Ela fez, como a gente não soube disso? Eu fiz, menina, eu sou mega viciada aí no Yasha. É, assim, pra você ver que, como, assim, como é o desconforto hoje de você dizer que você é otaku, você encher a boca assim e dizer que é otaku é muito complicado. Então, assim, eu queria saber de Alexia primeiro, assim, como é que tu se sente com relação a essa ideia de que a cultura otaku é infantil, que é bem misturada, já é misturada, né, com essa cultura nerd, com essa cultura geek, e ela é uma parte infantilizada disso tudo. Assim, eu sinto muito mais quando eu tô perto, assim, de pessoas mais velhas, né? Quando eu tô perto de pessoas mais ou menos da minha geração, até um pouco mais velhas, eu não escondo muito isso, mas não é como se eu fosse chegar na cara da pessoa, olha, eu sou otaku, olha esse anime aqui que legal que veio do Japão, que não Ah, é um desenho para crianças. Porque, tipo, eu fico nessa vontade de querer falar que não é uma coisa para crianças. Porque, por exemplo, meus pais, eles chegam, por exemplo, eu tô assistindo um anime, ele fala, ah, tá vendo desenho? Mas eu posso estar vendo uma série em live action que foi feita para o público infantil e meu pai já chega e fica, que série é essa? Porque na cabeça dele, automaticamente, se são atores reais, é uma coisa mais para adultos, é uma coisa mais bem feita. Quando é uma animação, é sempre uma coisa infantilizada. Então, assim, eu tenho essa trava quando é uma pessoa mais adulta, de mais idade, mas num círculo social mais próximo a mim, eu não tenho muito essa dificuldade. sim, eu acho que tem muito isso mesmo, principalmente as pessoas mais velhas. Muitas vezes eu tô, por exemplo, eu quero falar de uma coisa super pertinente, algum assunto que tá, assim, na mesa do jantar aqui de casa, e eu quero falar sobre isso sem querer dizer que é um anime, o que é um mangá. Meus pais têm essa noção do que é um anime e o que é um mangá. Então, assim, normalmente, às vezes eu até minto, tá ligado? Eu digo, tipo, ah, é porque eu vi num livro, eu vi num filme. E assim, eu acho. Não, eu não gosto disso, não é legal você Porque esconder, porque não tem você, nada errado. você quer Não tem nada esconder para a errado. pessoa levar a sério o que você está falando, porque quando você começa a falar, ah, é de um Exato. anime, parece que a pessoa já exclui qualquer mensagem que você quer falar. Já tem um preconceito embutido nisso, né? No que o que é Isso. que tu acha? Até um exemplo muito interessante para falar sobre isso, que quando eu era criança, quando eu falei assistia Rede Manchete, pá, eu e Saudade, meu manchete. saudades, eu e meu irmão, nós éramos viciados em assistir anime. A gente assistia Yu Yu Hakusho, Shurato, Bucky, Tenshimuyo, a gente assistia os tokusatsu que passavam também, como Jiraiya, e era tipo um vício muito grande. Os dois assistiam muito. Meu irmão é 6 anos mais velho do que eu, né? Ele tem 30. Façam as contas, eu sou de humanas. É, e aí, eu continuei gostando de anime, continuei gostando de mangá, e ele parou. E é muito engraçado que muitas vezes quando ele chega aqui em casa e eu tô assistindo anime, ele olha pro computador e fala: Oxente, tu ainda vê essas coisas de criança, é? Porque na cabeça dele, quando ele lembra de anime, ele remete à infância. Porque foi a fase em que ele gostava daquilo. Sim. Então,
eu muitas vezes tenho essa coisa do tipo, porra, a galera não leva isso a sério e nem todo anime é uma coisa infantil e bobinha, como tipo tem filmes em animação feitos por estúdios americanos que são para um público mais adulto e tem filmes americanos em animação que são um público mais novo. Só que ao mesmo tempo é aquilo que a gente tava falando desde o início, que a vivência dessas pessoas muitas vezes fazem com que elas criem uma imagem de que anime é uma coisa infantil, como por exemplo o caso do meu irmão é porque ele parou de gostar. A última vez que ele assistiu, ele tinha 6 anos, ele tinha 10 anos, então ele já associa à infância. Então eu não acho que ele por exemplo, no caso dele, ele infantilize a cultura otaku porque ele é mau e porque ele é escroto. É porque é a vivência dele. E eu acho que talvez seja importante esse debate justamente para talvez a gente trazer novas vivências, tá entendendo? Entendi. E, assim, eu acho que isso acontece muito, assim, porque tudo que é estranho chama a atenção. Então, assim, quando acontece, por exemplo, eu estava estudando sobre esse tema, lendo, e até uma coisa que eu queria comentar com vocês, que eu fui procurar, por exemplo, eu botei exatamente o tema hoje da live da gente no YouTube e não tem nada sobre isso. Eu coloquei no Google e não tem muita coisa sobre isso. Tem pessoas citando, tem pessoas falando sobre isso, assim, muito raso. E o que que acontece? O Japão, ele tem duas coisas muito fortes aqui, que são a Sailor Fukutização, que é como eu disse, estava estudando sobre o assunto, e vi no Pensador Otaku, que é um site, que ele usa esse termo para falar sobre a questão é mais ou menos uma moetização, só que ele vem através dos colegiais. Então, por exemplo, um anime que é trazido para cá, que fica muito forte aqui, normalmente tem essas questões muito fortes. Alexia, eu tô vendo que tu tá falando aqui comigo no Discord, mas o que que acontece? Eu não tô conseguindo visualizar o chat. Entendi. Tu pode ler as perguntas? Uhum. Não, é porque teve uma pessoa que falou que uma vez teve que falar que ao invés de ser um anime ou um mangá, era um produto de entretenimento. Pra Vence? Como assim? a Um pessoa ter que, produto de entretenimento. É pra tipo cotonete, é esconder. uma haste de plástico flexível com algodão, tá ligado? Gente, é muito absurdo, velho. E aí tem esse preconceito por causa da mídia mais forte aqui, que chegou aqui. Tem muito disso, né? O moe, tá ligado? O Japão é aquela galera bizarra que fica fazendo aquelas poses estranhas. Só que, assim, não é só isso, sabe? Não, não é só isso. O Felipe Neto mesmo teve aquela polêmica no ano passado. Ano passado? Polêmica do quê? Dos Que, animes? sim, tu Eu acho lembra que. disso? Não, porque eu acho que faz muito tempo. Não, eu acho que foi ano passado que ele falou alguma coisa. Ele falou sobre a voz dos animes na dos dubladores originais dos animes. Ele disse que as mulheres que fazem dublagem em animes falam gemendo. E que Entendi. todo anime é assim. Então, assim, tem um preconceito sobre isso, tá ligado? Existe uma coisa uma barreira que precisa ser quebrada nisso. E aí, o que é que vocês acham sobre isso? Assim, como é que a gente consegue resolver isso? De onde veio isso? Vocês têm assim, eu tenho uma teoria, eu quero falar sobre a minha teoria, mas assim, eu queria saber de vocês antes, o que é que, Alexia, por exemplo, o que é que tu acha disso? Tipo, eu acho que essa cultura otaku ainda é muito recente aqui, porque ela chegou meio que como uma mídia de massa só recentemente. Como eu falei antes, eles eram tratados como qualquer outro desenho que passava na TV. Mas agora, eu acho que foi de, sei lá, uns 15, 18 anos pra cá que tá nascendo essa individualização de um anime para um desenho. Então, eu acho que essas pessoas que pegaram essa individualização ainda são muito novas. E eu acho que é isso também que faz todo mundo achar que é uma coisa
muito infantilizado, porque a maioria das pessoas que gostavam, gosta, entendeu? Gostava quando era criança, e algumas pararam de gostar e outras não. E aí eu acho que essa indústria ainda tá crescendo junto com a gente, e a maioria das pessoas que gostam ainda são muito novas, entendeu? Eu acho que ainda tem muito isso. Acha que, tipo, a essa altura do campeonato já não teria dado tempo de conseguir desfazer essa imagem? Eu acho que A não. geração que cresceu com a gente, por Eu acho que exemplo. não, porque você vê pessoas de 30 e poucos anos que gostam de anime, mas mais do que isso já é mais difícil, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente ainda tá muito novo dentro dessa cultura e por isso que não conseguiu desassociar ainda, porque lá no Japão, eu não, nas minhas pesquisas, eu não vejo como uma coisa muito infantilizada. Nuke, o que que tu acha? Então, é novamente aquela questão, né, que a infantilização da cultura otaku, ou a problematização da cultura otaku, ela vai ocorrer de formas diferentes em locais diferentes, né, por questões de vivências. Só que uma coisa que eu acho que acontece, que acarreta a infantilização da cultura otaku aqui no Brasil, são dois fatores, que é tipo assim, a experiência social em relação à animação, né, animação enquanto gênero de Sim. filme, porque eu não sei se vocês se lembram daquele filme A Festa da Salsicha, que é um filme em animação americano, Nossa, eu me Que é lembro desse filme. adulto. Uhum. que é um filme adulto e você ia pra que tipo era uma analogia a uma relação sexual e quando você ia pra sala de cinema só tinha criança, porque os pais Gente. porque os pais olham um desenho e falam, ah, meu filho tem que assistir isso, porque é um desenho, sabe? Não existe muito esse discernimento. E a segunda coisa que eu acho é uma questão cultural nossa, né, brasileira, que é tipo. E eu acho que de qualquer outro lugar do mundo, que é essa estranheza com o outro, né? Tudo que não faz parte dessa cultura carnaval e futebol começa a ser visto com um olhar diferente. Por que eu digo isso? Porque eu acho que praticamente todo mundo assistiu Dragon Ball Z na infância, certo? Sim. E o Acho que Guiô. Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball, Digimon, Pokémon. Sim. E se todo mundo teve meio que essa mesma vivência na infância, por que que, por exemplo, na época do colégio, os otakus, que também são os nerds, que também são os geeks, que muitas vezes são os emos também, todas essas tribos urbanas, eles são tão hostilizados pelas outras pessoas? Se muitas vezes todo mundo teve essa base, né, na infância de assistir esses mesmos animes. Porque é o outro, né? Tudo aquilo que se difere de mim, eu vou levar para um ar de estranheza. E aí eu me julgo muito maduro e eu vejo essa pessoa lendo, entre aspas, um gibi, vendo um desenho, então para mim ela é infantil. E isso Com tem a ver com certeza. tem a ver com sua vivência, isso tem a ver com as experiências que você tem. E dentro da própria cultura otaku brasileira, existe a infantilização de outros tipos de otaku, vamos falar assim. Eu lembro de estar numa convenção de anime quando eu tinha uns 16, 17 anos. E eu olhava uns cara com um Dakimakura gigante, tá ligado? Com aqueles. Pra quem não sabe, Dakimakura é aqueles travesseiros em tamanho, em escala humana, digamos assim, com algum personagem de Personagens anime. seminus. É, semi-nus. Ai, meu E, Deus. e aí eu vi esse cara com um Dakimakura gigante, de uma personagem praticamente nua. Eu tinha 16 anos, eu acho que aquele cara era bem mais velho do que eu. Eu olhei pra aquele e falei, meu irmão, que coisa infantil. Porque a minha vivência era de, tipo, estereotipar que todo cara que comprava um Dakimakura, comprava esse tipo de travesseiro, era aqueles otaku pervertido, esquisito, sabe? E aí, hoje em dia, com 26 anos, eu percebo que, tipo, não, você comprar um Dakimakura, você comprar uma figure, você consumir esse tipo de coisa, não é infantilização. É apenas um gosto como qualquer outro. Do mesmo É jeito um que tem. consumo. É um Tem consumo tem normal. um livro, na verdade, um almanaque muito interessante, inclusive, para quem quiser entender um pouquinho mais sobre a história do mangá, que é, o nome dele é Mangá, como o Japão reinventou os quadrinhos. E é do pesquisador Paul Gravett. E aí ele tem uma passagem que ele diz assim no livro. Ele diz que os mangás eram e ainda são expostos a uma dupla maldição no Ocidente.
que uma é por serem japoneses e outra é por serem quadrinhos. Então, tipo, vem muito daquela coisa da estranheza e por ser um quadrinho. Junta tudo e você tem uma infantilização em pessoas que não deviam mais estar nessa situação, porque já cresceram. Já tem mais de 6 anos, entendeu? Tem muito disso. Uhum. Inclusive, nesse livro, aí daí é que vem a minha teoria. Ele fala sobre uma história, como é que eu posso dizer? Ele fala de um general chamado Douglas MacArthur, que, para quem não sabe, foi um general que foi para o Japão pós-guerra. Ele era americano. Ele foi para um Japão pós-guerra para, tipo, fiscalizar a reconstrução do Japão, enquanto, enfim, estava tudo se reconstruindo no pós-guerra, né? E aí ele teve uma discussão com o presidente, que na época era Truman, sobre, enfim, ele não concordava com as políticas militares de Truman, e Truman mandou ele voltar para cá. E aí, nesse retorno, ele fez um discurso, deu algumas palavras e quis homenagear as pessoas japonesas. E aí ele disse, as palavras dele foram exatamente assim. Deixa eu achar. Ele disse que os japoneses eram um menino de 12 anos. E aí, assim, os japoneses ficaram muito putos. Porque na cabeça deles, na cabeça dos japoneses, ele estava infantilizando os japoneses. Quanto assim, para ele, ele queria falar do potencial de se reconstruir, do renascimento do Japão, assim, né? Pelo menos foi o que Paul Gravett fez essa pesquisa. Mas os japoneses não gostaram e o mundo viu esse desgosto. E quando a gente não entende o discurso do outro, a gente acaba atacando. De tipo, por que você tá achando ruim? Então é porque é verdade. E aí o Ocidente virou todo para o Japão e fez ok, vocês são infantis, porque vocês consomem essa mídia de massa. Inclusive teve logo em seguida não, há alguns anos depois, teve uma matéria no The New York Times que disse que os japoneses eles tinham um grau de analfabetismo muito grande, porque eles só liam os quadrinhos japoneses. Exatamente isso. Claro que depois o jornal foi obrigado a se retratar e retirou isso, porque, enfim, o Japão tinha na época, e ainda tem um nível de alfabetização muito grande. E aí o jornal precisou se retratar, mas isso reflete até hoje, na minha teoria, na questão da infantilização dessa cultura, sabe? O que tu acha, Alexia, sobre isso? Tu tem alguma teoria sobre o início disso tudo, da vida, da infantilização e de tudo mais? Tipo, eu fiz mais ou menos uma pesquisa, né? Que aí não é tanto da infantilização, mas é do preconceito que existe pela palavra, que nos anos 80 o cara matou uma menina. E aí, quando nas investigações foram olhar o apartamento dele, e o apartamento dele tava cheio de mangá hentai, tava cheio daquelas figures de mulher seminua de peitão. E aí, no noticiário, eles não falaram, tipo, um homem assassina uma mulher. Eles falaram um otaku assassina uma mulher. E aí, isso tornou. Grila. E aí, isso fez com que a palavra otaku fosse muito negativa. Ficasse com uma conotação muito pesada e muito negativa. E eu acho que a gente está começando a recuperar uma imagem mais ou menos positiva da palavra agora. E a gente não tem muito que esse medo de falar que a gente é otaku, principalmente aqui no Brasil, porque a gente não tem essa conotação, a gente não tem essa bagagem histórica, né? Que eles tiveram lá. Então, assim, aqui, como eu falei, eu acho que aqui, como é uma cultura muito nova, por isso que as outras pessoas veem com estranhamento. Claro que tudo que vê de fora, a gente vê esse estranhamento, né? Mas eu acho que também é basicamente isso. Como chegou muito, muito recente essa cultura, a gente ainda é muito novo, várias pessoas cresceram e não aproveitam mais, não gostam mais dessa mídia. Mas a gente continua e a gente ainda tá aqui batalhando para que seja uma coisa vista com seriedade, né? Você falou muito certo agora, assim, a mídia, ela é exatamente como você falou, como é uma cultura muito recente aqui, assim, a própria mídia não entende muito bem do que se trata. Então a gente vê vídeos e vídeos no YouTube, quem quiser caçar os vídeos, caça, porque são, assim, milhares
de vídeos exatamente com o título Vergonha Alheia, Otaku, Mídia, Televisão. A gente tem muito disso, porque tem até várias reportagens assim super mal feitas de TVs grandes assim, de representações super erradas da TV Globo. A gente teve aquele rapaz Da Jobu, da mãe. novela Tá que tudo falava da da Jobu, Jobu. da Jobu, Não me chame de não péssimo, sei o que lá, me chame de Goku. de Son Goku, mãe. Eu sou Son Goku, porra. Entendesse? Aí assim, como é que, porra, tu é a Globo. Tu tem uma estrutura gigante de jornalismo. Tu tem o William Bonner. Faz uma pesquisa, sabe? Não, não é dessa forma, não é assim. A gente não vive dia e noite de cosplay, a gente não vai dormir de cosplay, a gente não acorda um belo dia, nossa, meu nome não é mais Kami, meu nome é Son Goku. Não é assim, entendeu? E aí a gente tem pessoas que por causa da mídia, a gente tem também os influenciadores que acabam, como o Felipe Neto teve aquele infeliz episódio de falar um negócio que, assim, às vezes nem era a intenção dele, não era a intenção dele, na verdade, ofender ninguém. Ele falou porque ele precisou ser engraçado na hora do vídeo, ele precisou falar alguma coisa. E ele falou, nossa, essas mulheres tudo falam feito gemendo. Só que assim, não é assim, entendeu? As pessoas, os seiyus, os dubladores japoneses são, na verdade, eu acho que as pessoas mais bem pagas, assim, de uma produção de anime. E são pessoas profissionais, eles não estão ali gemendo porque eles estão gemendo, entendeu? E aí, assim, Nuke, o que tu acha dessa questão Tu acha que tu tem alguma teoria de onde veio essa questão dessa infantilização, desse Não. preconceito? Então, assim, eu não tenho exatamente uma teoria. Tem uma pessoa falando no chat que eu realmente achei aquilo divertido. Olha, o Tá Tudo da Jogum, Uhum, mãe, é um meme incrível. Eu usei aquele meme pra tudo, pra muitas coisas. Só que a gente tem que ter uma certa consciência de que se eu quero poder ter mais acesso a animes, a mangás, poder comprar essas coisas e tudo mais, essas coisas elas precisam ser levadas a sério aqui, né? E você ter esse tipo de personagem numa novela talvez não ajude muito. Mas como eu tava dizendo, eu não tenho exatamente uma teoria. Porque eu enxergo o otaku no Japão e o otaku brasileiro de formas muito diferentes. Porque a gente já conversou isso diversas vezes, né? Que no Japão, otaku pode ser qualquer pessoa extremamente viciada em qualquer coisa. Não só em anime e mangá. Se você é muito viciado em videogame, e somente videogame, as pessoas já usam a palavra otaku pra você, porque otaku significa viciado. E quando o sim, e quando o otaku chega no Brasil, ele vem com essa única exclusiva conotação de que é uma pessoa que gosta de cultura pop japonesa, anime e mangá. Então é meio complicado eu tentar achar uma teoria, criar uma teoria para isso. Mas a teoria não, mas assim, o que eu acho que acontece com a infantilização dessa cultura aqui sim. no Brasil, em específico, é é a falta de interesse em entender o que é essa coisa. Porque é muito novo. O que são esses animes que esses jovens assistem? Que esse A jovem gibi geração. que essa nova geração tá lendo? O que é isso? Não existe muito Não existe essa coisa, conhecimento, né? Não existe. né? É muito difícil hoje para você chegar para um norme e chegar e explicar assim, não, pô, não é só tá tudo da Jobu mãe. É você pegar uma obra, um mangá ou um anime e você ter um crescimento pessoal em cima daquilo, sabe? É você aprender coisas novas com aquilo, é você ter momentos únicos com você mesmo. São filosofias, assim como um livro, são histórias que às vezes você é muito impactado sobre isso. Mas eu acho E que isso. aí, Ah, ah, perdão, pode falar. não, pode falar. Não, é porque eu acho que isso não só vai por exemplo, pro mangá, sabe? Tipo, eu acho que todo mundo pega HQ de Marvel, DC, pega mangá, joga tudo no mesmo balaio, tá ligado? Sim, E chama tudo de gibi. Então, é muito difícil você não querer que esse tipo de sociedade infantilize essas coisas se, tipo, ninguém tá muito interessado em saber o que é que cada coisa aí tá falando, sabe? Ninguém vai.
principalmente as gerações mais velhas, não todos, né, mas uma parte, eles olham, tipo, tem figura, tem desenho, é infantil. Adulto só lê letra. Se tem letra é de adultos, tem desenho é infantil. É muito esse, quase uma memória muscular, sabe, que essas pessoas têm. Porque, Sim. Mas tu não acha que os HQs, por exemplo, eles sofrem menos esse preconceito do que os mangás? sim, mas eu acho que Até eles por só ser uma têm questão americanizada, né? Tem isso justamente também. por isso. Porque, tipo, é americano, sabe? Então, tipo, ninguém. Eu vou citar um exemplo aqui. Porque, por exemplo, Cita. quando você vê alguém usando o Pikachu no Japão como garoto propaganda de alguma marca, todo mundo infantiliza isso, sabe? Só que quando você pega a Guaraná no Brasil e ela usa o Neymar como garoto propaganda, ninguém para pra pensar que o Pikachu é o Neymar japonês, sabe? Tipo assim, a gente, Que a, porra, velho. a gente estampa as nossas marcas com figuras que o público gosta. E Sim, tipo, no Japão a galera gosta do Pikachu? Qual é o problema? Sabe? Mas, exato. tipo, ninguém leva a sério, ninguém entende muito bem e ninguém quer entender muito bem que, tipo, pra eles, pra lá, essas coisas, o- esses desenhos, eles transcendem apenas a mídia de massa, apenas o entretenimento, e eles são, tipo, geradores de lucro real, sabe? Sim, eles têm todo um merchan por trás, né? Tem Exatamente. uma Então, indústria. isso, e aí essa infantilização, pra mim, ela chega aqui no Brasil, porque ela é muito nova, e dois, uma falta de interesse das pessoas entenderem o que é isso que a gente tá lendo, o que é isso que a gente tá assistindo, e uma falta de diferenciação das coisas, porque não é porque Evangelion e Boku no Hero são animes que necessariamente eles são a mesma coisa, eles falam da mesma coisa, eles lidam Sim, com as coisas da mesma forma, do não mesmo são do jeito. mesmo nicho, gente. Não é tudo shonen. Não existe só shonen no mundo. É isto o mundo. Pois é. Aceitem. E aí muitas vezes, tipo, às vezes você tá falando sobre Evangelion com uma pessoa que nunca assistiu, e aí quando você toca na palavra robô gigante, né? Robô gigante, a pessoa perde 100% da credibilidade dela naquela história. Sofro muito com isso, inclusive. Gundam, amo muito, Entende? mas ninguém me leva a sério. Alexia, vamos fazer 5 minutinhos de responder algumas perguntas e depois a gente finaliza. Pode Tá, ser? pode ser. Tu pode ler, por favor? Posso sim. Dan falou: o problema maior em esconder é que se alimenta esse preconceito. Ele tá falando de esconder que você é otaku. É comum também querer ter uma exclusividade sobre o gosto e acaba se evitando querer disseminar. Carinha triste. As barreiras são Eu grandes sobre concordo. isso. Nunca tive problemas em falar que assisto, mas tenho um problema em absorver essa cultura otaku de evento hoje em dia. Ah, nossa, evento é uma coisa muito à parte. Evento existe para dar lucro. Então, o que der lucro, eles estão investindo, seja anime, seja K-pop, seja LoL, seja Fortnite, seja streamer, Lucas Neto. Lucas Neto, o que seja. Então, Eu tô falando de Lucas Neto, assim, nada contra, mas é como a gente tava falando um dia desse, que os eventos aqui da cidade da gente, eles perderam completamente o rumo, no sentido de que, é como o Alex falou, é muito, muito lucro, então, tipo, eles só fazem coisas que dão dinheiro, então eles vão excluindo e excluindo e excluindo coisas que, por exemplo, que podem contribuir para a cultura, para fazer esses encontros. Não existe mais isso, infelizmente, assim. E eu uhum. concordo, eu acho que falar que você que você é otaku, que você gosta dessa cultura, é a melhor forma de hoje a gente conseguir se posicionar sobre isso. Eu tinha muito essa questão desse preciosismo com as coisas que eu gostava quando eu era mais novo, de tipo assim, eu gosto desse mangá, então eu não vou falar dele pra ninguém, não vou falar que eu sou otaku, porque dava muito essa sensação de que essa coisinha permanecia só pra mim, sabe?
E conforme eu fui crescendo e fui ficando mais velho e um pouquinho mais maduro, não tão maduro assim, só um pouquinho, eu fui percebendo que eu tava sentindo necessidade de ter mídias legalizadas, de poder comprar o mangá que eu quero na banquinha que eu quero e poder assistir o anime que eu quero em alguma plataforma de stream. Porque hoje em dia, minha gente, fazer download e piratear as coisas tá meio complicado. Não sei pra vocês, mas pra mim é meio complicado. Então, hoje em Sim, dia, eu me posicionar como otaku, inclusive o próprio fazer essa grande comunidade pode fazer com que levem essas coisas mais a sério e, consequentemente, atraia mais esses materiais que eu tanto quero, sabe? Tipo, uma das coisas mais perfeitas que aconteceu comigo ultimamente foi perceber que Given fez tanto. Given, o anime Given, pra quem não sabe, assista. Perfeito. O anime Given muito bom é, mesmo, recomendo. fez tanto sucesso aqui no Brasil que eles vão, tipo, trazer o mangá pra cá. E aí eu fiquei, caramba, eu posso contribuir com a pessoa que escreve isso. Tome meu dinheiro, por favor, pegue meu dinheiro e continue escrevendo, sabe? Eu acho que eu entendo essa questão de muitas vezes preservar essa cultura, mas eu acho que é interessante que a gente mostre que não é só Pokémon, não é só Digimon, que existem pessoas muito maduras por trás, existem outras pessoas infantis também por trás. Gente, Mas eu que acho existe um que mercado para isso, né? E o existe um mercado mercado, movimenta. E eu acho que assim, Exato. não tem nada, não tem problema nenhum. Você tem 45 anos e você querer assistir Tokyo Mew Mew, ou você querer assistir Boku no Nuke com Hero. 45 anos, meu Deus, que vontade de assistir Tokyo Mil Mil. Eu todinho. Porque a gente tem que entender que cultura de massa, que entretenimento são escapismos, são coisas que a gente consome para relaxar, para se distrair, para fomentar novos pensamentos dentro da gente. Tipo assim, uma pessoa não passa 2 horas assistindo um jogo de futebol porque ela acha que ela vai ganhar dinheiro junto com o jogador de futebol se o time dela ganhar. Não, é um escapismo, ela tá relaxando, ela tá se entretendo. Anime e Sim, mangá é a mesma coisa. Anime e mangá, ele é exatamente a mesma coisa. Ele vai te ensinar coisas super importantes pra tua vida, como ele também vai te deixar ali 24 minutinhos alienado pra você relaxar depois de um dia muito cansativo do trabalho. É exatamente isso. Não tem nada de errado em, em às vezes você ser um garoto de 12 anos assistindo, sei lá, Tokyo Mew Mew. Minha gente, desculpa, eu só consigo pensar em Tokyo Mew exato. Mew. Perdão. E o legal é a gente entender isso e conseguir passar isso, de que não tem nada de errado. É você ter sempre a questão. Não, não tô falando de vamos se forçar a ser super maduro sempre que a gente for falar de cultura otaku, de animes e de mangás, porque assim as pessoas vão. Pô, é falar do jeito que a gente tem que falar, do que a gente quer falar, assumindo que é de um anime, assumindo que é de um mangá, porque não tem motivo pra gente esconder. Não tem. Assim, até teve uma campanha agora no começo do. Não foi nem uma campanha, na verdade, foi uma, um viral que rolou, uma imagem que rolou na internet que falava exatamente assim: a minha diversão não anula a minha competência. Não sei se vocês chegaram a ver. Mas assim, Não. não anula a minha capacidade de ser uma adulta. Não anula a minha capacidade de trabalhar em uma grande empresa, de chefiar uma equipe, de, sabe, de trabalhar bem, de ter relações interpessoais que me façam ser mais adulta do que eu sou. Não existe isso. Uhum. Tem outro comentário aqui. Eu Diz. sinto muito a ideia de etnocentrismo associada a isso. Pegar um aspecto, um ponto de sistema que é consumir conteúdo de anime e mangá e trazer para sua vivência, ler, ver quanto criança. Então, logo quem vê e lê isso diz que é só pegar a sua vivência para expressar aquilo e ver o impacto do choque com seus valores. Eu não entendi bem a pergunta. Eu também não entendi muito o comentário. Eu acho que é muito uma questão de julgar uma capacidade de
como é que eu posso dizer, de entendimento, tipo, para muitas pessoas que não entendem a cultura otaku hoje, é difícil você associar um desenho animado, digamos assim, com uma experiência legal, com uma mensagem positiva que não seja, ah, meu Deus, quanto sangue, quanta batalha, quanta coisa, quanto palavrão. Palavrão assim, né? Porque minha mãe, por exemplo, falava muito. Eu assistia Shaman King. Shaman King, eu acho que a palavra mais repetida no anime inteiro é idiota. E ela ficava abismada, tá ligado? Porque tinha muita palavra idiota. Só que assim, Entendi. Perdão. o quê? Não, eu falei, perdão, eu te interrompi, desculpa. Nada, imagina. Próximo comentário. Tem uma questão também de um Monster da Vida ou uma história como Cowboy Bebop, por exemplo, não ter passado em TV aberta. Se isso fosse Nossa, mais sim. normal, teria desassociado a ideia de anime japonês igual anime de criança, desenho de criança. Nossa, com certeza. Com certeza, com a certeza que eu tenho na minha vida, Monster é assim uma obra fantástica. Pra quem não assistiu ou leu o mangá, leia ou assista, porque é assim de uma capacidade de ensinar e é uma história incrível. Eu não gosto, nem sei falar como é que eu começo. Cowboy Bebop também, né? Cowboy Bebop é uma história que qualquer pessoa adora. É, Se mas der uma assim, chance. eu Hum, acho que seria um impacto muito grande, por exemplo, se um adulto visse um anime sim. passando, eu acho que ele nunca ia parar pra sentar pra assistir, porque ele já ia automaticamente associar com uma coisa de criança. Então, assim, é uma tentativa, mas também não adianta muito você querer forçar uma coisa que não vai vender, porque as TVs também precisam do seu lucro. Então, não adianta você passar um Cowboy Bebop, um Monster, se o adulto não tá lá vendo e talvez, tipo, a criança veja, talvez tenha uma censura que não possa passar num horário que a criança possa ver, entendeu? Até porque realmente não é um conteúdo para criança, né? Então, assim, eu não sei se mesmo assim teria dado certo, entendeu? Esse tipo de, Mas de... acho que é a questão do normalizar isso que ele tá falando, de tipo, sei lá, criar um bloco feito tinha o Toonami ou Noitanima, que trazem animes adultos, entendeu? Tinha o Adult Swim, tá ligado? Eu acho que era Sim. MTV na Não, época. Adult Swim é Cartoon Network. Sério? Uhum. Nossa, era Toca bem num pesado. ponto que É, eu só acho o seguinte, choca um pontinho pra mim nesse aspecto. Eu entendo essa lógica de você trazer animes, entre aspas, né, mais adultos, pra tentar desmistificar essa coisa do infantil. Mas, por exemplo, o Bloco Noitamina no Japão, ele passa muito tarde da noite. Porque ele tem coisas, entre milhares de aspas, que são consideradas não interessantes de passar em horários onde ainda pode ter pessoas mais jovens assistindo. E eu acho que, tipo assim, nenhum adulto ou jovem naquela época ia ficar até as 11 horas da noite, meia-noite, pra assistir Cowboy Bebop, sabe? Não sei, eu acho que teria Eu quem não. ficasse. Não, sempre Eu tem acho quem que daria. ficar. Com certeza sempre tem quem fique, Daria mas samba. eu não sei se daria samba, eu não. não É sei porque, não. porque assim, Eu claro acho que que tem quem daria. fique, claro que tem quem assista, mas assim, a gente tem que entender que a gente tá falando de TV aberta. TV aberta, ela vai. Qualquer TV, na verdade, né, vai viver de Ibope. Então, o que é que tu acha que na TV Globinho ia dar mais Ibope? Sakura Card Captors ou Mushishi? Galera, quem nunca viu Mushishi, assista. Assista, é muito bom. Mas assim, é porque são. É tipo o horário. Assim, né? Obrigada aí, Fátima Bernardes. Eu sei que é a piada mais velha do mundo. Mas assim, preferiram Fátima Bernardes, isso é um fato. Mas assim, eu acho que entre Sakura Card Captor passar de manhã, no horário que ela, a TV Globinho, faz muito mais sentido do que passar Mushishi. Mas Mushishi faria muito mais sentido passar às 10 horas da noite. Não por nada, mas por ser um anime extremamente Mais maduro, filosófico, é. mais maduro. Então, Sim, assim, eu acho mas. que é a questão do vencer pelo cansaço. A TV aberta. Tudo claro que eles, né? Mas sei lá, enfiaram um Faustão na goela das pessoas aí há anos e venceram pelo cansaço. Todo domingo a gente tá aí com o Faustão. Então, assim, Vencer pelo cansaço de uma coisa que exige que a emissora ela seja tenha
muita coragem, porque assim, você querer vencer o público pelo cansaço na base do anime, eu acho que é pra poucas pessoas. Eu acho que é também uma cultura um pouco errada, né? É Você, tipo, difícil. querer forçar na goela da pessoa uma coisa pra ela gostar, forçar alguém a gostar de alguma Não, mas eu não coisa. tô falando de, tipo, empurrar pela Sim, goela da pessoa. Eu tô falando de ser uma coisa que caia no comum. Por exemplo, para você aprender uma língua diferente da sua, por exemplo, para aprender uma pessoa normal, assim, que não é otaku, normal, feito como se a gente não fosse aprender japonês, ela tem que destravar alguma coisa na cabeça dela sobre a linguagem japonesa, entendeu? Uhum. Tem outro comentário aqui. Eu acho que as HQs são mais respeitadas que os mangás, porque esses personagens fazem mais parte da nossa vida, da nossa cultura. Quando como um filme tipo Ghost in the Shell, a adaptação é lançado, imediatamente aquele anime vira, entre aspas, adulto. E tem a questão racista também, porque tem a validação americana também. perfeito. Perfeito, não tenho nem palmas. Já chegou aclamada, não sei quem foi. Perfeito. Exatamente. Uma das coisas que mais me irritou quando saiu o filme Ghost in the Shell, tirando todo o whitewash que rolou, né? Tipo, vamos botar aqui todo mundo branco nesse filme que se Nenhum passa no Japão. asiático, nenhum asiático. Corta É asiático, não tipo, existe ator asiático. É, foi que botaram em alguma matéria, tipo, a capa de Ghost in the Shell e no título era tipo Novo Matrix. Minha gente, pra quem não sabe, uma das grandes inspirações do filme Matrix foi Ghost in the Shell. Ghost in the Shell não é o novo Matrix. Matrix é que tentou ser um Ghost in the Shell da vida. É Então, filho tipo, dele. é filho dele. Então, o que acontece é tipo, é tudo invalidado, porque a gente não pode fazer nada. Somos aqui uma segunda colônia dos Estados Unidos, minha gente. A gente não tem muito o que fazer. Tá entendendo? As pessoas preferem muito mais levar a sério o Homem-Aranha do que o Narutinho. Fazer o quê? A gente só cabe a gente Mas eu acho tentar. que vale sempre a discussão, Vale sabe? sempre a discussão. E é sempre bom discutir maduramente, né? Não adianta Sim, também você querer enfiar Narutinho goela abaixo nas pessoas. É sempre não, interessante. pô, eu não tô dizendo pra enfiar nada igual abaixo de ninguém. Eu só tô dizendo Não que vençam pra pelo cansaço. Não vençam pelo cansaço. destravar na cabeça das pessoas a questão da cultura otaku, do desenho animado oriental que tem o cunho filosófico, você precisa fazer isso de uma forma certa, velho. Não é colocando Samurai X na TV Globinho, que foi o que aconteceu, e censurando, tipo, ficou uma bagunça, velho. Ninguém entendia não é nenhuma. Porque, entendeu? É fazer direito. É, assim, eu acho que se for uma coisa feita direito, a mídia precisa estudar mais sobre isso, entender melhor, antes de fazer uma bexiga de uma novela com um personagem daquele, entendeu? Precisa pô, pega um Fantástico, velho, faz uma matéria sobre isso. Não é tipo você fazer feito a Band. Sim, mas A Band fez uma matéria, meu Deus do céu, eu não me lembro, não sei se vocês lembram, que teve uma onda aqui no Brasil de pessoas que costuravam os dedos, enfim, costuravam o dedo com linha. E aí botaram a culpa no mangá, pô. Não faz sentido, entendeu? Então, assim, eu acho que é entender para poder falar sobre. A gente tem o ocidental tem muito isso eu acho que, assim, falar sem entender bem não é uma coisa muito legal de se fazer, entendeu? esse é um negócio que é muito natural, eu acho que é do ser humano, sabe? É tipo assim, tem uma criança, um adolescente hiperviolento, bota a culpa no videogame, bota a culpa no anime, bota a culpa no mangá, bota a culpa nos filmes que essa pessoa assiste, nas bandas de heavy metal que ela escuta, mas ninguém tá preocupado em saber como é a relação dessa criança com os pais. Essa Por criança sofre exemplo, bullying no colégio? Ninguém tá nem aí, sabe? Vamos botar a culpa num negócio que não pode se defender, como um anime. O anime pode se defender? Não pode. Então vamos botar a culpa nele, que é muito mais fácil, sabe? Eu acho que exato. culpabilizar coisas que não podem se defender é uma característica humana em geral. Acho que em qualquer lugar do mundo é assim, sabe? Novamente, eu volto com Paul Gravete aqui, que tem uma passagem no livro dele que é muito interessante, que ele diz assim: ao contrário da literatura, do cinema e até mesmo da música pop ou do futebol, parece que quando o assunto é quadrinho japonês, porque ele fala de mangá, né, aqui no livro, qualquer um pode ser sua opinião levada a sério, independente de ter conhecimento ou não sobre o assunto.
E isso é muito verdade. Todo mundo acha que sabe. Assim, é pré-determinado que desenho animado e quadrinho é Turma da Mônica e X-Men. Mundo Bita e X-Men. X-Men. Tem um Mundo Bita outro, é muito atual. tem um outro comentário aqui. Ainda tenho a impressão que a infantilização acaba sendo causada pelos fãs. No Oriente temos a figura dos idols e a maneira que eles interagem são de maneira infantil. E por ser difícil de entender, acaba sendo interpretado da maneira que, entre aspas, se vê. A gente entra aí em um aspecto que é o seguinte: por algum motivo que eu não acho válido a gente entrar aqui agora, Japão ele tem uma tendência muito grande a infantilizar seus padrões de beleza, vamos dizer assim. Que é a questão que a gente tava falando da amoetização, que Isso, é muito forte trazida pra cá. Muito. exatamente. E eu acho que essa questão da moetização, da infantilização da beleza você você querer que sua namorada seja, tipo, uma menina que parece ter 10 anos de idade, eu acho que isso é um problema um pouquinho maior do que puramente infantilização da cultura É, otaku. A Ou gente que entra isso aí além, é uma ou, problemática funda aí. ou que além de bem profundo. parecer ter 10 anos de idade, ainda te chama de Nichan, de irmãozão. É Exatamente. isso, minha gente, o nome disso é doença. A gente tem uma cultura aí que tem essa fetichização entre incesto, entre pedofilia, e são coisas que elas vão além da infantilização da cultura otaku. Elas estão ali o cerne do problema é puramente social e psicológico. Mas vamos trazer o que essa pessoa falou pro Brasil. Que vamos dizer que, tipo, a infantilização da cultura otaku no Brasil seja talvez também culpa dos fãs, né? Dos otakus brasileiros. Sim e não. Porque quando Sim, e você por que não? Sim, porque, tipo, de fato, quando você vê um cara com um sobretudo da Akatsuki, uma touquinha de Porin, segurando um Dakimakura e bancando o esquisitão na frente de todo mundo, eu acho que a primeira coisa que você pensa é: anime é coisa de doido. Mas aí, Até eu acho ah, isso. mas aí a gente tem que entender que contexto essa pessoa tá inserida. Ela sabe que ela tá no meio dos amigos Sim, dela, no meio sim. de uma É, convenção e com ela tá se certeza. sentindo livre pra fazer aquilo. Porque quando eu Exato. vejo um cara pintado com as cores da bandeira de uma torcida de futebol no meio do estádio, sem camisa, gritando, jogando cerveja na cara de alguém, eu olho e falo, caramba, futebol é coisa de doido. Mas assim, Exatamente. qual é o contexto que essa pessoa tá inserida? Sabe? Eu acho que a gente tem que parar de pensar, isso é infantil, isso não é infantil, Sim, fada sensata, cancelado. Parar de extremizar tudo e vamos dar 2 passos para trás e pensar, que contexto isso tá inserido? Sabe? Eu acho que você não leva o seu Dakimakura, né, seu travesseiro de anime pro trabalho. Você Esperamos leva que ele para não. suas convenções de anime. a gente Esperamos que não. aconselha que não, Não leve, inclusive. por favor. E assim, Isso. tem outra coisa do contexto desse comentário, é que quando você pega a cultura de idol lá do Japão, a maioria das pessoas que são fãs dessas idols ou desses idols são fãs que têm mais idade. Assim, tirando, por exemplo, bandas de várias meninas ou vários homens de como se fosse uma bandinha de K-pop, realmente a gente vê um público mais jovem. Mas quando você vê o público idol, que são aquelas menininhas dançando, você vê a quantidade de homens velhos, de homens até de idade que tem na na arquibancada ou assistindo esses shows, porque é como o Nuke falou, é uma fetichização. Isso. Sim. E E aí essa já questão não da é indústria muito. do É. idol é pesado, né? É E aí outro eu acho tema que. também bem forte. E aí eu acho que a gente não deveria levar pro ponto da infantilização, a gente deveria levar pro ponto da problemática mesmo, porque isso é problemático, sabe? Eu sigo uma youtuber que ela foi pro Japão, ela foi viajar ao Japão e ela entrou numa farmácia. E ela fala que as máscaras de beleza facial, que é para um público adulto usar, na capa da máscara, da embalagem da máscara, tem uma criança. Vige?
isso é tipo, isso não é infantilização da cultura, isso é tipo uma outra coisa, sabe? Uma outra coisa que eu É não acho todo que um contexto tenhamos social. cacife pra falar no momento, mas é bem por aí. Mas quando a gente traz aqui pro Brasil, eu acho que é muito isso, é entender que contexto essa pessoa tá inserida e tipo, em vez de você ver esse cara com sobretudo da Katsu, que é a toquinha do Porin, e pensar, nossa, que cara infantil, talvez seja bom fazer uma autoanálise, né? Uma autocrítica e pensar o que será que você faz Sim, que outras pessoas também acham que é infantil, mas você acha que não é, né? Vamos. exatamente. Tem tanta coisa que a gente acha bizarro, sei lá, velho. Tem gente que não gosta de ir pra balada, tem gente que não gosta desse negócio de, pô, ficar tirando foto em balada, que coisa de gente doida, gente imbecil, tá ligado? Gente, sei lá, chata. E aí, assim, é uma inversão que a gente tem, que aí, assim, é cada um falar do seu ponto de vista, né? A gente tá falando do nosso ponto de vista e no que dói, o qual é a nossa dor. E Exatamente. exatamente, eu acho que a nossa dor é essa, e a gente tem que entender que o outro também tem a dor dele. E a partir do momento que o outro também tem a dor dele, a gente consegue conversar e se entender. E a partir do momento que a gente debate sobre isso. Engraçado, porque quando eu vou pro trabalho, eu vou todo empacotadinho, camisa de botão, óculos, todo bonitinho, e aí eu tiro da minha mochila as minhas chaves com 255 mil chaveiros de anime e mangá, tá ligado? E tipo, as pessoas Eu, ficam olhando assim, meu Deus, será que, de onde será que essa saiu? pessoa realmente é infantil ou não? Não sei, né? Tipo, tem gente que pode Nossa, considerar isso infantil, tem gente sim. que pode olhar e pensar, são só os gostos dele, do mesmo jeito que tem quem tenha camisa de futebol, eu tenho chaveiro de mangá e anime. Eu acho que tá muito mais no outro que infantiliza a gente do que na gente mesmo, sabe? Sim. Uhum. Ah, com certeza. Quem tá incluído no meio sabe que não existe, que é uma visão extremamente generalizada, que se tem, os normes têm, né, enquanto a gente. E é assim, realmente, eu já sofri, assim, muito com isso de estar em reunião e meu celular tá virado pra cima e meus papéis de parede são todos de anime. Principalmente de Gundam. Então, assim, meu celular às vezes toca e aparece o papel de parede de pessoas em reunião já me parar a fazer. Nossa, tu tem um desenho no teu papel de parede? E virar e falar assim, não, não é um desenho, é um anime. Quer que eu te explique sobre o que é, você gosta? Então, assim, tem que encarar e tem que é bom reconhecer que você gosta disso e de ser otaku, de gosta dessa cultura, gosta de tudo isso e assumir isso para as pessoas. Acho que é o primeiro passo mesmo para a gente estar acostumando as pessoas e entregando para essas pessoas o conteúdo que a gente sabe que existe. Sim. E aí, é, acho que é por aí. E aí, o que que vocês acham assim? é, o que que a gente consegue dizer para como é que o que que a gente pode fazer de principal, assim, de pontos principais para melhorar essa imagem hoje? Por exemplo, amanhã eu quero acordar e fazer com que as pessoas não me achem tão infantil quanto elas pensam que eu As sou pessoas hoje. me O que é levem que a eu posso sério. fazer? É, exato. O que é que eu posso fazer para as pessoas me levarem a sério agora? Me fala aí, Nuke, me diz. Então, basicamente, eu acho que é importante manter duas coisas: civilidade e respeitar o tempo da outra pessoa, certo? Eu acho que assim, ficar querendo que, por favor, entende. Anime não é só pra. Não vai te levar a lugar nenhum. Se a pessoa não quiser te ouvir, se ela não quiser te entender, eu acho que existe. Tem que ter civilidade e respeitar e falar, ok, então. E isso serve crianças e não crianças pra tudo na vida. Mas eu acho que é importante também a gente achar o meio termo. Sabe, não se levar tão a sério. Não, minha gente, vocês têm que entender que Evangelion é sobre instrumentalização humana e Foucault, Nossa, que tá saco. ligado? E A gente, teorias freudianas. E também. a gente faz isso com a Alexia sempre. Exatamente, desculpa, Alexia. Desculpa, Não, Alexia. não se A gente é levar. cuzão. Não se levar tão a sério, mas também não abaixar a cabeça quando, tipo, por exemplo, sei lá, meu chefe, ele é uma pessoa muito mente aberta. E ele é tão nerdinho quanto eu em alguns aspectos. Mas ele acha que anime é coisa de
Aqui na nossa cidade a gente tem uma expressão chamada donzelo, que é Sabia que tipo uma você ia dizer isso. pessoa que é tipo uma pessoa muito infantil. E aí ele fala, não, porque anime é pra donzela, não sei o quê. Aí eu ri e falei, olha, alguns de fato estão, e tipo, qual é o problema em assistir um anime pra donzela de vez em quando? Tipo, vai dizer que tu não abre teu celular e joga Candy Crush. Aí ele ficou Pois tipo, é. Joga pool. tu não é o gamerzão, pô, que joga The Last of Us e tudo mais, tipo, Candy Crush pra tu então seria coisa de donzelo, né? Ele falou, é verdade, você tem um ponto. É tipo, é dialogar, conversar com as pessoas. E aí, recentemente, saí pra um trabalho com meu chefe, e ele me pediu indicação de anime. Nossa, Tipo, que evolução. ou seja, é tipo, é só conversar, sabe? Não se leve muito a sério, mas também não abaixe a cabeça, sabe? Conversa sobre Exato. essas coisas. Tipo, normalize isso. No início eu tinha medo de abrir minha bolsa e tirar meus milhares de chaveiros de anime e mangá. Hoje em dia não tanto, porque, né, quarentena, mas de uns tempos pra cá, antes da quarentena, eu me sentia muito mais seguro no meu ambiente de trabalho pra fazer isso, pra assistir anime pelo celular. E as pessoas tá vendo o quê, Marcos? Tô vendo anime. E tipo, todo mundo fica, anime, coisa de criança. Aí eu fico, kkk. Não, pô, queres alguma indicação de algum anime? Tu vai Sim. gostar. Leve as coisas de boa. Sejam de boístas, por favor. É, eu acho que é tomar pra gente a posição de professor mesmo, de tentar, assim, primeiramente, não se estressar, porque tem gente que, olha, pega brigas, assim, brigas homéricas, porque não consegue ouvir que, sabe, que é uma besteira. Eu já vi gente discutindo, mas, gente, tinha gente discutindo, tem uma música de Criolo, que ele diz que Naruto não é só um desenho. Aí teve gente que veio problematizar isso, tá ligado? Tipo, não é mesmo um desenho, porque anime isso, anime aquilo. Então, assim, gente, é saber conversar, é ser professor, é ter paciência e, assim, assumir. E em algum momento, a partir do momento que você assume, você vira alvo. E quando você vira alvo, você tem que estar preparado para responder às flechas que te apontam. Pois é, porque uma coisa que eu acho interessante é que a gente fala sobre infantilização da cultura otaku e para algumas pessoas pode parecer tipo, minha gente, não é assim tão pesado, mas existem pessoas que sofrem agressão física e verbal por uma bobagem. Porque assiste anime e tem gente que se sente no direito de te xingar e te agredir. Isso é surreal. Tipo, Sim. você Eu sabe tenho um isso? amigo que tem a tatuagem do Patamon no braço. E ele já foi, assim, agredido fisicamente no metrô por causa da tatuagem dele ser de Patamon. Tipo, ele tem um fudendo dragão na perna e tem uma pequena tatuagem do Patamon no braço esquerdo. E o cara cismou, velho. Cismou, disse que porque ele tinha o Patamon, tinha um desenho desse no braço, era coisa do demônio, ainda tem essa, né? É coisa do capeta. E aí, por ser coisa do capeta, eu vou bater em você. Não é assim, isso não é dialogar. Isso é um crime. Uhum. É, eu acho que assim, para levarem um pouco mais a sério a gente, porque eu encontrei uma definição em uma dessas matérias que eu pesquisei, que um pesquisador japonês lá disse que otakus lá no Japão são principalmente pessoas jovens, jovens adultos ou adolescentes, que se negam de ter as responsabilidades e a se submeterem a padrões da sociedade adulta. Então, eu acho que assim, para cá, o que a gente tem que fazer é assim, mostrar que a gente existe, que não somos pessoas estranhas, que não somos diferentes de qualquer pessoa e continuar fazendo nossas coisas normais. Se a gente quiser ver o anime, a gente vê em público, se a gente quiser ler um mangá em público, a gente lê esse mangá em público e assim, meio que demonstrar que a gente não é uma pessoa absurda, que a gente não sai na rua no metrô vestido de Goku, a gente não vai pedir para os nossos pais nos chamarem de Son Goku e que tipo a gente não vai ficar falando em japonês o tempo todo para outras pessoas, que assim, somos pessoas que estamos inseridas na sociedade normal, que a gente está ali com nossas responsabilidades hoje, que a gente sabe trabalhar, que a gente sabe se portar em sociedade, mas que a gente também tem esses gostos diferentes, não é um bicho de sete cabeças. É só um hobby, gente. É tipo isso, é só um hobby. Tu Uhum. gosta de jogar tua pelada no domingo com teus amigos, a gente gosta de ver anime.
Dan A aqui gente compra mangá. respondeu sobre aquela questão das idols. Entendo o ponto Diz. de Nuke e concordo, mas acho que o ponto que levei seria replicar as ações de um idol aqui. Mas perfeita colocação. Acho que o tema é complicado demais para Entendi. apontar dedos e acabei apontando. Se a gente for ver por esse lado, se você for replicar as ações, os gestos de um idol, realmente você vai estar sendo replicando esse modelo, né? Essa fetichização, e você realmente vai estar Sim. replicando essa infantilização, né? Exatamente. E aí é complicado isso. Bastante Onde a complicado. gente volta para a questão da monetização, né? Trazer para Ex- cá é ter pessoas que trazem esse jeito. Tem até uma palavra para isso em japonês, eu não me lembro agora. Gya, sei lá. Gyo, eu acho. É um estilo eu- japonês de pessoas kawaii, pessoas fofas, que são muito marcantes no Japão. É um fato, minha gente, é cultural. Eles têm essa figura muito marcante no Japão, esse comportamento muito marcante, e que isso é trazido para cá, as pessoas gostam, as pessoas têm interesse e acabam adotando esse estilo para elas, e assim, é cultural, sabe, deles, e a gente traz para cá, não tem assim, muito o que fazer, sabe? É É porque. aceitar. Eu Uhum. concordo com isso. Mas eu sempre tenho essa questão minha de tentar entender o lado dessa pessoa. Eu não sei se a Alexia vai se lembrar disso, mas teve uma vez que a gente tava no colégio, alguns anos atrás, não muitos, só alguns. A gente tava no Alguns colégio, vários. e Alguns anos. a gente tinha uma amiga nessa época que também gostava de anime junto com a gente, e aí ela tinha levado duas orelhinhas de gato. E aí ela ficava tipo botando as orelhinhas e fazendo toda aquela coisa moe Moi. moe, moe moe kawaii, kokorô, doki doki kokorô, sabe? E Sim. tipo, quem passava e olhava, obviamente julgava porque era diferente do que eles estavam acostumados a ver uma pessoa se comportando. Mas pra gente que estava inserido naquele contexto, por mais que a gente ficasse, pô, tá todo mundo julgando, vai, para com isso. Tinha um lado em que a gente parava pra pensar, mas ela tá se divertindo tanto fazendo isso, custa, sabe? O que que custa deixar a pessoa A pessoa ficar de se boa divertir. sabe? Se diverte aí, velho, com as tuas orelhinhas. Eu não faria isso, mas assim, pô, deixa a pessoa, sabe? Mas eu entendo esse ponto. Eu entendo que quando você traz essa infantilização e você quer ficar agindo como uma personagem fofinha de anime, Nichan, Kawaii, Doki Doki Kokoro, você pode trazer consequências negativas para os gostos que você tem, né? As pessoas vão te olhar talvez de forma negativa. Mas eu acho que você não tem que parar de fazer o que você gosta de fazer. Se, tipo, você tá feliz sendo assim, se tá feliz agindo dessa Sim. forma, se isso é divertido, se isso condiz contigo, E vai em contanto Seja que frente. também não feliz. machuque os outros, né? Não. Seu direito não Não, tira o Eu claro que direito do acho. não. próximo. Eu acho que uma coisa que as pessoas elas não estão muito acostumadas é que o seguinte, você tem o direito de fazer o que você quiser e falar o que você quiser. Porém, toda ação tem uma consequência. Então, tipo assim, se você quer bancar o alguma coisa, você vai receber um feedback, negativo ou positivo. É interessante saber lidar com essas coisas, é interessante saber lidar com essas consequências, sabe? É, eu vestir a bandeira, né? Você acaba, é como eu falei, você Exatamente. acaba virando um alvo a partir do momento que você levanta uma bandeira, que você veste Sim. uma camisa de alguma coisa, sabe? A gente fala tanto de vestir a camisa de um time, vestir a camisa de um emprego mesmo, sabe? Vestir a camisa de uma empresa. E para os seus hobbies, você não pode vestir a camisa? Claro que você pode, sabe? Você precisa fazer isso para você se afirmar. Então, assim, eu costumo dizer muito isso no trabalho. Você não é o seu emprego, você não é fulaninho da empresa tal. Você é, eu sou Cami, a pessoa Cami. E a pessoa Cami não é uma pessoa que só faz aquilo do trabalho. Eu sou uma pessoa que tem um background muito grande por trás de tudo aquilo. Cada E sem ser pessoa é otaku, múltipla, né? exato. Se a pessoa tem um background grande, e uma desses pontos que hoje é importante na minha vida é ser otaku, eu preciso falar sobre isso. Eu preciso levantar minha voz, eu preciso falar que eu gosto de animes, eu preciso falar que existem coisas dentro dos animes e dos mangás que precisam ser discutidas e faladas
com pessoas normais. E elas precisam aceitar isso. E elas precisam entender que são coisas de pessoas normais, que a gente não tá doido, que a gente não tem uma fase, porque tem muito isso, né? Você ainda está vendo anime, você ainda está naquela fase. Que assim, Tem se muito essa isso. fase não passou, é porque não passa mais não, amigo. É tipo, é uma coisa pra vida agora. Tenho E é tipo assim, tatuagens em todo o meu corpo, inclusive. Não vai olha, sair. a Cami tem tatuagem de animes, minha gente. Ela é otaku hardcore. Eu sou hardcore. Eu preciso tatuar um Gundam ainda. É muito difícil pra mim escolher. Eu acho que Mas. é gostos, minha gente. Gostos são isso, e gostos formam você, mas os seus gostos não definem 100% quem você é múltiplo. Então, eu acho interessante que a gente. Eu digo muito sobre ter orgulho de ser otaku, eu não vou entrar aqui nos aspectos, mas assim, conforme eu fui crescendo e conforme os animes foram continuando na minha vida e o mangá foi continuando na minha vida, me ajudou a crescer como pessoa, me entender como pessoa, como indivíduo, porque do mesmo jeito que, como eu falei, existem obras puramente para você relaxar, descansar, tirar 25 minutos do seu dia para não pensar em nada, existem obras que você vai fechar o computador, desligar a TV, fechar o mangá e você vai ficar remoendo aquilo por dias, Sim, e aquilo vai moldar muito a sua personalidade, sabe? sim. E é importante que a gente se sinta seguro e confiante para poder dizer coisas que são tão preciosas pra gente, tá entendendo? Eu acho que Porque molda o caráter da gente, né? Quem molda o cresceu com caráter, isso, exatamente. principalmente, é, quem cresceu com isso, sabe a importância que teve um bom anime, um personagem que a gente é querido, que tem mensagens muito boas. A gente, poxa, tem mensagens e mensagens que a gente aprende com animes e com mangás, da cultura otaku no geral, e a gente traz até hoje. São pessoas, e são inclusive, é inclusive um comportamento que vem lá de trás que muitas vezes rege inclusive a profissão que você tem hoje. Tem gente hoje que sonha em ser dublador, que sonha em ser animador, porque assiste animes e mangás quando era mais novo, entende? Então, assim, molda demais a pessoa que você é. Tem gente que trabalha com internet para isso também, muitas vezes, entendeu? Eu acho que é interessante ver todos esses aspectos. A gente tem uma amiga que ela é tão fã de videogame, ela gosta tanto de videogame, que, tipo, o tema da monografia dela foi sobre isso. Foi sobre videogame. Então, tipo assim, muita gente olha, é só um passatempo, é só um jogo. Não, minha gente, virou a fucking monografia dela, de tão importante que é pra vida dela, sabe? Sim, Porque nossos gostos não nos definem, mas eles ajudam a gente ser muita coisa do que a gente é hoje. eles são parte de quem a gente é hoje, entende? Principalmente para quem Sim. cresceu com isso e até para quem não cresceu com isso, sabe? Eu tava dizendo, ó, a gente tava tendo até uma conversa sobre animes que marcaram muito a vida da gente. E eu tava dizendo, eu comecei a assistir Haikyuu, sei lá, 3 anos atrás eu comecei a Haikyuu, é um anime de vôlei, pra quem não sabe, é um anime de esportes. E Haikyuu é um anime que, assim, desde que começou, eu venho acompanhando, assim, a mudança de pensamento, a minha mudança de pensamento com relação ao meu trabalho, com relação ao meu trabalho em equipe, com como... sério, minha gente, é muito sério. Eu aprendi a lidar melhor com a minha equipe no trabalho por causa de Haikyuu, que é um anime. Pois é, minha gente. Pois é, tem outros comentários aqui. Diz aí, Keka. Teve uma pessoa que falou que existe um conceito de marketing chamado emotional warfare, que é exatamente esse tipo de coisa, de como usar a mídia para moldar pessoas. Sim. Entendi. Eu não... Assim, eu trabalho com marketing hoje, não conhecia esse... É muito interessante isso, não sabia. Não sabia. E tem tá, provavelmente, muito, talvez, assim, é ligado ao mindset, né? Porque fica no mindset da pessoa a questão do. De, tem aquela coisa, alterar o mindset para ser mais produtivo. Você muda o seu mindset para aceitar melhor tal coisa, né? Até Tal porque comportamento de um consumidor, uma coisa assim. um vínculo emocional com uma marca ou com uma mídia é muito mais poderoso do que qualquer outro vínculo, né? Sim, você vê a Netflix hoje fazendo amizades pelas redes sociais. A marca Netflix é amiga de muitas pessoas. Sim. Eu me peguei até comentando um dia desse, eu tive um problema com a Netflix que
que assim, foi um problema besta, mas assim, eu fui no chat, falei, e a pessoa que estava me atendendo, ela entendeu, através do meu perfil, que eu assisto muito filme de Star Wars, por exemplo. Então, assim, ela começou a viu que eu tinha esse comportamento e começou a falar comigo como se fosse o mestre Yoda. Que pra quem não sabe, o mestre Yoda fala de uma forma bem específica. E eu adorei, pô. Terminou, sério, a conversa terminou dizendo assim: Meu Deus, eu adoro ter problemas com vocês, eu quero ter mais problemas com vocês pra poder conversar. Vê que absurdo. Você fica ansiando conversar com a marca, com a pessoa que tá lá. Sim, é você tem um apego, e eu acho que a questão dos animes e mangás é muito da cultura japonesa. O Japão tem muito essa questão da honra, da verdade, de você fazer seu trabalho bem feito. Pô, você pega um anime de esporte qualquer, um deles vai falar sobre trabalho em equipe, sobre o quanto você é melhor com uma equipe, que você se dá bem, que você tem que se dar bem com todo mundo. Então, assim, poxa, são ensinamentos para a vida, sabe? São coisas que precisam estar na minha cabeça para que eu consiga, por exemplo, trabalhar melhor. Então, Uhum, assim, é muito da cultura mesmo, do japonês isso. uhum. Hum. Outro comentário aqui. Vocês acham que no futuro, próximo ou não, esse cenário tende a mudar? Como, por exemplo, acontece nos esportes, onde já se considera a adição nas Olimpíadas? Assim, mudar, eu acho que vai, mas ainda vai demorar um tempo, porque a gente está começando a profissionalizar alguns streamings agora, por exemplo, a Crunchyroll. Eu lembro que a Crunchyroll antes era uma bagunça. Hoje em dia as coisas já estão se organizando. Então, assim, a passos lentos, eu acho que vai se organizar, que vai mudar, que a indústria dos animes, dos mangás vão ficar mais sérias e vão atingir uma massa maior, mas que ainda vai demorar para isso acontecer, porque ainda é uma mídia meio que underground pra gente. E até porque a mídia, os jogos, os gamers são uma coisa que são mais antigas aqui no Brasil. É uma coisa que você já vê desde os anos 90. A gente já tem isso muito forte. Jogos, videogames já é uma coisa muito forte aqui já faz muito tempo. Enquanto anime e mangá, não. Até hoje é uma mídia muito de difícil acesso, né? Não é uma coisa que você tem acesso tão fácil, legalmente falando, né? Sim. Eu Eu concordo concordo que a contigo. tendência é a melhorar, sabe? Pode ser, de fato, como a Alexia falou, lentamente, mas eu concordo que a tendência sim é a melhorar, até porque, como a pessoa bem falou, hoje em dia você ser jogador de LoL é uma profissão que rende dinheiro a você, rende bons lucros, rende tipo fama, e é uma coisa que eu acho que alguns anos atrás a gente não imaginava, né, que isso fosse acontecer. Time de LoL passando no ESPN na TV, campeonato de LoL, sabe? Uhum. E, Total, ter e campeonatos disso, gente que para pra assistir isso. meu Tem de pai tava FIFA, gente, assistindo um tem. de FIFA, meu pai tava vendo um de FIFA um dia É, desse. FIFA é um negócio. Eu tenho um colega, na verdade, ele é amigo de uns amigos meus, que ele é profissional de FIFA digital, tá ligado? Então, assim, de jogo de FIFA. Pô, se isso não influenciar a vida de uma pessoa, eu não sei o que é. Uhum. Tem outra pergunta, Alexia? Hum, Outro comentário? não, tem um comentário aqui que a pessoa falou, a gente tem que ver a forma como a TV funcionava até 10 anos atrás. É difícil você passar histórias assim, porque se você perder um episódio, fudeu, você fica perdido. Agora que tem streaming, você é melhor capaz de É assistir uma verdade. história sem perder os episódios. E falou, Nuke, pra mim baixar a pirataria está super de boas. Isso é um Ok, eu não concordo com a parte comentário. da pirataria. Também não. Gente, é o seguinte, pra Olha. gente falar de série, de deixar o negócio sério, a gente tem que começar a fazer a coisa do jeito certo. Então, assim, eu acho que a partir do momento que a gente legaliza tudo isso, que a gente. Não tô dizendo, tipo, ah, não, todo mundo agora tem que ter grana pra poder assinar um Crunchyroll da vida ou um Netflix da vida e assistir só os animes de lá. Não tô dizendo isso, eu tô dizendo. Até porque a gente só tem essas três fontes, sei lá, de streaming que passam animes e mangás. E não são completas, não são, de forma nenhuma. Mas assim, você precisa. As pessoas precisam reconhecer a importância disso para que elas queiram mudar isso. Precisam aparecer novos aplicativos, precisam aparecer novos streamings, precisam aparecer formas legalizadas, Pra fazer a mas indústria crescer também, porque se a gente bota sim, dinheiro, ela cresce também. exato. Se você quer ver uma segunda temporada do seu anime predileto, aquilo gira em torno de dinheiro.
Entende? Então, assim, precisa dar dinheiro pros caras pra Você poder fazer a precisa segunda temporada. apoiar, você precisa Por favor, apoiar tragam a isso. terceira temporada no Origami. E, Sim. e ninguém vai ser assim, hipócrita ao ponto de falar que ninguém nunca pirateou, porque aqui a nossa Ah, todo mundo nossos pirateia. otakus começou assim, começou pirateando. E até hoje a gente pirateia porque tem muita coisa que não chega aqui. Mas assim, eu não acho de boa você apenas piratear se você tiver recurso suficiente para apoiar. Se você tiver Eu não recurso acho de para boa a gente apoiar, aceitar isso. se você tiver recurso para apoiar, você tem que apoiar do jeito que você puder, entendeu? Se é uma coisa que lhe faz bem, se é uma coisa que você gosta, é isso. Exato. Eu Uhum. concordo. Que tem algum comentário a respeito disso? Basicamente isso, assim, tipo, a gente sabe que a Crunchyroll, ela não é um serviço de stream barato em relação aos outros, Sim, né? não é. Não é um serviço de stream barato, mas assim, Mas se ela tem você uma possibilidade grátis, né? Assim, você vai ver ela tem uma propaganda. possibilidade grátis. É aquela coisa, eu não cito muito, existe a possibilidade grátis da Crunchyroll, mas eu não cito muito porque a gente sabe que ela é complicada, né? Você só pode assistir depois de um determinado tempo e tem propaganda, mas ainda é uma possibilidade gratuita para quem quiser fazer E as é a coisas de forma maioria, legal. a maioria das assinaturas hoje da Crunchyroll no Brasil são gratuitas. São assinaturas Sim, gratuitas, com contas gratuitas. sim. Mas é aquilo que a Alexa estava falando. Se você pode, se você tem essa condição, por que não, né? Por que não apoiar? Até porque quando você injeta dinheiro nessa indústria, ela cresce e você começa a ter, de certa forma, uma voz ativa dentro dessa indústria, sabe? Sim, É, você é começa, inclusive interessante. lá fora, ó, é interessante destacar isso, porque o último estudo que se teve da questão de influências sobre os conteúdos dos mangás lá fora, eu acho que esse ano, 2020 ou 2019, foi o ano em que a primeira vez países de fora, países estrangeiros fora do Japão, conseguiram ter uma voz maior sobre os conteúdos do que o Japão. Então, assim, quer dizer que a nossa opinião importa, entende? Começou a importar agora. Sim, concordo plenamente. Uhum. E aí, tem mais algum comentário, Alexia, Não, pra ler? não, agora tá. Quer dizer, tem um que tá pedindo indicação de anime, mas acho melhor a gente fazer mais pro final, né? Eu quero indicar Mas, anime. mas olha, de qualquer Eu quero forma. muito. A gente tem um Instagram e nesse Instagram da gente, geralmente a gente posta umas indicações de Sim, anime Uhum. massa, certo? Manda, conversa com a gente lá que a gente passa as mas a gente indicações. vai responder. Sim. Mas deixa eu só levantar mais um ponto, assim, em que eu achei interessante pensar quando a gente tá sobre o próprio tema mesmo. É que a maioria dos protagonistas de anime ainda são jovens, ainda são crianças, ainda são adolescentes. Eu não tô dizendo que é a unanimidade, porque a gente tá vendo isso mudar agora. A gente tá vendo animes que personagens principais são pais, são mães, são pessoas adultas, são pessoas que trabalham, mas a maioria, a esmagadora maioria, ainda é colegial, ainda é tipo jovem, ainda tem tipo no máximo seus 21 anos. Então acho que a identificação de um público mais velho, sem nunca ter visto anime desde mais novo, vai ficar bem mais difícil. É porque a gente que assiste anime há muito mais tempo, a gente aprende a relevar muita coisa. Eu não tenho mais o mesmo nível de identificação com anime shonen que quando eu tinha, quando eu era mais novo. Hoje em dia, quando eu vejo um Sim. personagem de anime na casa dos seus 14 para 16 anos e ele ainda tá passando por processos de evolução que eu já passei, eu não consigo me identificar mais tanto com esse personagem. Mas Porque é um eu já vejo nicho há que não tanto. é mais pra tu, né? É, não é um nicho que é mais pra mim, mas eu já vejo anime há tanto tempo e eu aprendo a analisar outros aspectos. Que muitas vezes essas pessoas que não têm esse costume de ver anime, elas não conseguem fazer isso. Elas não conseguem É, isso é verdade. relevar determinadas coisas e começar a olhar, por exemplo, só pro storytelling, ou só pra como cada personagem é complexo,
Muitas vezes, quem não tem experiência, digamos assim, com anime, olha pra um personagem principal de 14 anos, sendo todo bobinho, todo lezinho, todo, enfim, como a gente sabe como eles são, e pensa, não, eu não vou assistir isso, isso é pra criança. E aí, eu acho que talvez seja de fato, quem sabe, né, ter animes com personagens mais velhos falando de. Já existem, né, animes com personagens mais velhos falando sobre crise da Sim, vida adulta e coisa do gênero. O problema é que eles não são populares, eles não são popularizados, Uhum. né? aqui, né? Sim. A São bem Mas maioria assim, que. underground, inclusive. eles existem, né? Existem. E são animes que têm um cunho muito pra geração da gente, muito pras pessoas da nossa idade. Tem, inclusive, um dos animes dessa temporada agora, que inclusive foi adiado por causa da situação do coronavírus, que é Fugou Cage, que é o do Ricão lá, do cara Ricão, que ele é passado no bloco Noite Anima, né? Então ele traz assuntos que ele tem. É engraçado porque tem muitos aspectos nos animes que são para pessoas mais da idade da gente que não tem nos shonens. A evolução dos personagens ele conversa melhor com a gente, ele tá numa fase diferente e ele se identifica muito melhor com a gente, Pois com é, pessoas da mas nossa idade, no caso. infelizmente isso não é a maioria, entendeu? A gente ainda vê muito, a maioria dos animes sendo de colegial, sendo de pessoas jovens. E eu acho que isso dificulta muito a aceitação de um público mais de massa, entendeu? Eu acho que sim, os que chegam aqui, sim, de fato, é porque é aquela coisa, né? É o que dá dinheiro, Uhum. né? Então, assim, é muito mais lucro para uma TV, sei lá, um streaming colocar Naruto do que colocar Mushishi, Sim. Sim, com do certeza. que colocar Barakamon. Até porque eu acho que a pessoa lucra mais atingindo esse público, entendeu? Eu acho que o mercado em si, É aqui no maior. Brasil, se beneficia muito mais tentando atingir um público mais jovem do que tentando atingir um público mais velho. Porque assim, o público mais velho tem conta para pagar boleto no final do mês e pode ser que não sobre dinheiro para os seus hobbies. Então, assim, é muito mais fácil uma criança ou um adolescente pedir para o pai pagar os US$ 5 do Crunchyroll. Talvez não no nosso cenário atual, mas, enfim, pagar US$ 5 no Crunchyroll é muito Hum, mais fácil um adolescente ou uma pessoa que dependa dos pais pedir isso e os pais aceitarem, do que uma pessoa que pensa o que é US$ 5 se eu tenho que pagar minha comida, se eu tenho que pagar a luz, se eu tenho que pagar a água. sim, com certeza. Aí, assim, eu acho que o mercado se beneficia muito de trazer coisas mais para o público mais jovem para cá. Até porque lá fora a maior revista do Japão é a Shonen Jump, né? Que traz Sim. o quê? Shonen. Teve outro comentário aqui. Talvez a Olimpíada dê uma visualização bacana sobre anime e mangá, mas aí depende de como a mídia vai transmitir isso. Pikachu. Sim, E eu sim, não eu me tenho engano, muito essa esperança. o Japão, né? Ele fez a personificação das bandeiras, né, para as Olimpíadas. Uhum. Transformou as bandeiras Sim, em rapazes em bonitos. personagens. É. É E, bichojo. pois é, eu não sei se quem olha isso daqui olha isso como uma coisa legal, como eu particularmente olhei, sabe? Porque pra mim, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu não vejo isso como uma forma de infantilizar. Eu vejo isso como uma forma de pegar o que eles têm de mais conhecido no mundo todo e Expor. transformar numa coisa educativa, Uhum. sabe? Linguagem, uma comunicação diferente, que eles estão acostumados para eles é muito mais comum fazer isso. E que é como disseram, assim, eu tenho essa esperança de que vindo pra cá, poxa, imagina a abertura dessas Olimpíadas, pô, vai estar cheia de Pikachu, entendeu? Vai ter um monte de otaquice nessa abertura. Então, assim, eu acho que vai abrir uma porta, assim, vai fazer com que o mundo olhe para isso e vai fazer com que as pessoas, por mais que estranhem, elas vão reconhecer, elas vão aprender a entender e a reconhecer aquilo. Mas
mesmo que elas vejam isso, é como ele falou, depende de como a mídia vai transmitir. Eu acho Ah, que sim, com eu acho certeza. que eles vão transmitir isso de uma forma neutra, mas não necessariamente de uma forma positiva, de tipo, olha o Pikachu, não sei o que lá. Mas eles não vão falar assim, ah, Pikachu de Pokémon e papapá. Até porque se a gente for parar pra pensar, Pikachu, o Pokémon, o anime, ele é um anime pro público infantil, né? Então assim, mesmo que o Pikachu seja um ícone, que seja uma coisa muito bem quista lá, eu não sei se isso vai fazer com que as pessoas vejam isso de uma forma madura, necessariamente. É, exatamente. Vai depender muito de como vai chegar aqui, assim. Eu acredito que vai abrir espaço pra gente, pra mídia daqui do Brasil, conseguir, assim, vai ter uma abertura gigante para eles fazerem muito material sobre isso. Não assim, não muito, até porque, né, não vão falar sobre isso o tempo inteiro, mas eu acho que vai abrir um leque gigante para É, eles. uma coisa, é como você fala, porque se você de fato só pensar no Pikachu enquanto anime, de fato você só vai associar ao infantil. Mas quando você Sim, traz o Pikachu pro lado do videogame, e quanto a Nintendo é uma empresa que gera um lucro enorme, e que, tipo assim, eu sendo bem sincero, na base do meu conhecimento, eu acho que a maioria das pessoas que consomem os jogos de Pokémon são pessoas da nossa faixa etária para mais velho, sabe? Então eu acho que se a mídia for trazer com esse viés, eu acho que dá um rolê massa. eu acho Uhum. também, acho que vai abrir portas e vai ser massa. Vai ser top se a gente souber fazer. Se não souber também vai dar um da Jobu mamãe de novo e vai dar ruim de novo. Só vira Eu mais não, um eu meme, não né? vou, eu não vou sobreviver a mais um. E aí, vamos para as recomendações agora, Alexia? Vamos, Começa aí. vamos lá. É porque a gente nem preparou isso, né? Mas vamos lá. Essa temporada eu tô vendo um anime com um nome enorme, que é um Isekai. Deixa Muito eu, bom. deixa eu pegar o nome, porque o nome é enorme. My Next Life as a Villainess, All Routes Lead to Doom. Eu não lembro Ai, meu Deus. agora, não lembro agora como é o Tu título pode em escrever no chat o japonês. nome? Posso escrever sim. Eu não lembro como é o título em japonês, porque é um título igualmente enorme, mas é um isekai. Começando, é um isekai. E é um isekai diferente, porque é um isekai que a menina entra num jogo pra meninas. É no dating sim, é num simulador de encontros. Que aí essa menina entra como a vilã de um simulador de encontros. Porque normalmente quando a gente vê isekai, a gente vê isso sempre um personagem entrando no RPG, um personagem entrando no RPG. E aí tem aquele sisteminha. Lá não, é a vida dela do jeito que é, sem sistema, sem narrador, sem nada. E aí ela tá tentando evitar que ela seja morta ou exilada de qualquer jeito. Porque todas as Ela tá rotas. tentando evitar o final ruim da vida dela. Mas o engraçado é que ela tenta evitar todas as rotas ruins de todos os personagens. E é um anime mais de comédia do que de romance. É muito bom, gente. Recomendo também. É muito engraçado. E traz um. É muito diferente, sabe? É muito legal você ver obras diferentes assim. É um isekai muito diferente do que eu tô acostumado a ver, né? Com Shield Hero, com ReZero, com o que quer que seja. Nuke, Nuki, tu quer indicar algum agora? Então, entrando nessa vibe de Alexia, de indicar um anime dessa temporada, que também tá na Crunchyroll, eu vou indicar Tower of God. Se a Alexia puder digitar, eu agradeceria. Tower of God, eu não vou falar muito sobre, porque é aquele tipo de história que se você contar duas coisas, você já tá dando um spoiler. Mas é um anime que é baseado numa webcomic, não é um mangá, é uma webcomic. O traço é lindo, pra quem gosta de arte, é massa. É meio fantasioso, meio sci-fi. Os personagens, tem muitos personagens, inclusive os que não tem muita, enfim, muita aparição. Todos eles são tem detalhes muito interessantes, sabe? Não tem nenhum personagem que você olhe e você diga, pô, que personagem raso. Todos eles têm uma certa profundidade. E
é muito interessante. O anime ele passa que eu nem sinto. Eu fico, meu Deus, mais episódios, preciso de mais, preciso de mais. E cada vez que você vai descobrindo um pedacinho daquele personagem, você vai, tipo, entendendo como as coisas funcionam. É massa. Assistam. Cami. Eu vou indicar também um anime dessa temporada chamado Sing Yesterday for Me. A Alexia vai botar também no chat, por favor. E ele é um slice of life. Eu adoro slice of life, que são histórias cotidianas, não tem, muitas vezes não tem superpoderes, não tem nada muito mágico, nada muito magnífico, mas que são histórias que me constroem, que me ajudam muito assim a refletir, e esse anime ele tá me surpreendendo bastante assim. É uma história de um personagem que agora eu não me recordo o nome dele, mas enfim, é muito bom porque ele é um personagem muito preso ao passado. E ele remói muito esse passado. Ele termina trabalhando numa loja de conveniência. E nessa loja de conveniência ele conhece uma garota que é muito. Ela é muito estranha. Ela tem um comportamento estranho. Ela fala de um jeito estranho com todo mundo. Ela é muito expansiva. Ela é muito diferente dele, que é uma pessoa super ligada ao passado e que acha que fracassou na vida. Então, ela consegue tirar ele dessa zona de conforto dele e faz ele olhar pra frente e não só pro passado. É muito interessante esse anime. Eu recomendo demais. Eu acho que é isso. Pessoal, a gente agradece demais a presença. Alex, você tem algum comentário a mais que tu queria ler? Desculpa. Não, não. Acabou. Ok, eu agradeço muito a presença de vocês aqui hoje. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é @tushokancast. E, por favor, sigam a gente e acompanhem o próximo tema que vai sair e a próxima data da nossa próxima live. Essa live ela vai ser transformada em 2 podcasts que vocês vão poder acompanhar depois ou passar para as pessoas que vocês acham legal, que vocês acham legais e queriam gostar desses temas. Vocês querem deixar mais algum recado, alguma palavra? Então, só, tipo, agradecer mesmo. A gente tava, meu Deus, será que vai ter gente comentando, não sei o quê. E as pessoas mandaram perguntas e foi massa. Às vezes Foi a gente massa, entra obrigada. a gente entra num tema e acaba transicionando para outro, porque é justamente isso que a gente queria, esse diálogo e tal. E só, né, batendo de novo na tecla de que essa live ela vai ser editada e depois ela vai ser disponibilizada nas plataformas de stream como podcast, para quem quiser reouvir ou quem quiser mostrar pros coleguinhas. E Hum, tá assim, só muito mostra pros amigos. obrigado. Mostra pros amigos. Mas assim, muito obrigado de verdade. Todo mundo que participou. Foi massa. Valeuzinho. É isso aí, gente. Valeu. E a gente vai botar os links nas redes sociais. A gente vai deixar tudo direitinho, sabendo pelas redes sociais. Então, realmente, se vocês quiserem acompanhar próximos temas, ou se quiserem acompanhar os episódios quando vão sair, ou até se quiser interagir com a gente mesmo, que a gente tá sempre criando alguns temas lá para falar nas próprias redes e tal. É só ir lá e interagir com a gente mesmo e seguir a página. Obrigada, gente. É isto. Boa noite e até a próxima. Boa noite.